Entrega tudo. Deixa Deus te usar. Queridos, com muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero aproveitar e agradecer a Deus pela oportunidade de pela segunda vez voltar a esta igreja, Missão Atos, e agradecer por isso ao pastor Edgar, presidente desta igreja, com a sua muito digna esposa, a pastora Joyce. Que Deus abençoe em vossos nomes. Reverencio e agradeço a todo o ministério, a igreja. Muito obrigado pela confiança e o convite. Quero agradecer através do presbítero Uriel, toda a sua família, irmão Valdeci, irmã Ana, o Gede, a Grace, pela receptividade, o carinho. E agradecer a Deus por rever o Adiel, conhecer pessoalmente de perto o pastor Diego, o pastor Tiago. É uma honra, companheiros. Muito obrigado pela deferência. Que Deus recompense-os. Queridos, como se trata de uma conferência, e a conferência no nosso vocabulário é o ato ou efeito de conferir, é você juntar duas partes, ver aonde elas concordam ou aonde elas discrepam uma da outra. Então eu quero usar o Velho e o Novo Testamento para conferirmos e ver a responsabilidade que está sobre nós. Para isso eu quero ler no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Eu vou pedir ao pessoal da mídia, se puder me ajudar durante a projeção dos versículos, que é uma conferência, é necessário lermos, pois preciso falar de Bíblia. A igreja, lê para mim, por favor. 1, 2, 3. Amém? Agora vamos repetir, é uma conferência. 1, 2, 3. Mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Queridos, com base nesse texto, fazendo menção da proposta temática, que é buscar ao Senhor, é bem verdade que no contexto e no texto é buscar a justiça até que ela venha. Quando nós analisamos, eu gostaria de falar-lhes sobre recalculando rota. Diga comigo, recalculando rotas. Me permita contextualizar a Bíblia com a história e algumas afirmações dos rabínicos judaicos acerca deste contexto. Os irmãos hão de convir que, biblicamente, a visão de Deus com a criação do ser humano é o todo da terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26, os irmãos observam que nós conhecemos de cor e salteado, quando Deus, diante de uma reunião, há uma decisão para criar os substitutos dos anjos caídos, que era adorar. Então Gênesis 1 e 26 está escrito: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, os irmãos vão ler, criou Deus, 26, 1 e 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil, e assim criou Deus a sua imagem. Observem que quando Deus cria o ser humano, é um projeto perfeito para viver
o sobrenatural. O ser humano foi criado, está no todo, domine ele, além das espécies, sobre toda a terra. Olhe que o projeto é o todo, a terra, planeta. Então, quando nós analisamos isso, Deus criou o homem. Então, como o homem foi criado, conforme carta aos Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 5, em certo lugar, alguém testificou: o que é o homem, para que te lembres dele, ou o filho do homem, para que o visites. Um pouco menor que os anjos, o criaste e o coroaste de glória e entregaste a ele as obras das tuas mãos. Então observem que na base e na visão do escritor aos Hebreus, o ser humano é perfeito, mas é criado um pouco menor que os anjos. Quando ele está falando isso, está falando da humanidade de Cristo, mas de um contexto direto, tratando da baixeza da humanidade referente aos anjos. Quando nós lemos o capítulo 33 de Jó, versículo 4, o discurso de Eliú, ele mostra a criação de uma forma distinta. Capítulo 33, versículo 4 de Jó, está escrito: o Espírito de Deus ou do Senhor me fez ou me formou, ponto, vírgula. Então você vai observar que ele distingue: e o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. Ele diz que o Espírito Santo cria o ser humano, e alguns historiadores dizem, então, é Jó 33:4. Então, quando nós analisamos, ele diz, alguns eruditos, que Deus nos criou tão perfeito que o Espírito Santo, quando nos deu forma, veio na terra, pegou a terra e nos formou, e disse: esse adorador é perfeito, eu tenho que ligar ele ao conhecimento do Criador. E disse: vou fazer um lugar para habitar nele, porque só por meio do Espírito este ser vai se relacionar com Deus, porque o Espírito de Deus é que prescruta a sua profundidade. Então, por meio desse Espírito, o homem vai ter conhecimento do Criador. Agora ele está criado. Aí vem o capítulo 2 do Gênesis. Observem, capítulo 2, versículo 7. Então a Bíblia diz a seguinte expressão, capítulo 2 e o versículo 7, aí está em número, está escrito lá que Deus, ele criou o homem. Gênesis 2 e 7. Me ajudem. Está escrito lá, se alguém for bom de Bíblia, abre a Bíblia aí, que eu gosto. Ou seja, e formou o Senhor Deus o homem do pó, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 8, por favor. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Observem que a terra está no todo. Então Deus, segundo os estudos rabínicos judaicos, e é isto no que os judeus dizem, que aqui é o centro do mundo, onde tudo começou. Então Deus desceu através do Espírito no Oriente, no lado oriental, está lá escrito, no lado do Oriente, na terra. No Oriente ele desce em uma região montanhosa, pega a terra, e aquele lugar vai ser a fonte da vida, e ali ele planta um jardim, um lugar de relacionamento, de conhecimento entre a criatura e o Criador. Digamos, igreja, o lugar de vida. É aqui que os rabínicos judaicos ensinam que tudo começou. O projeto perfeito começou nesta região montanhosa, que lá na frente vamos ver o nome Moriá. Esta região montanhosa é aonde o projeto começou, perfeito para dar certo. A partir daqui, o ser humano vai conhecer Deus, porque a Bíblia diz que, como ele é criado um pouco menor que os anjos, ele não sobe
feito anjo de luz, mas é que Deus desce no jardim. Vejam que o relacionamento é tão tremendo que a Bíblia diz que Deus descia do céu, entrava nesta região onde a vida começou. Então o homem ouvia a voz de Deus, entendia, dialogava com Deus, adorava a Deus em um espírito, e era assim todo dia. Então observe que o projeto começou ali, a vida começou ali, para vivermos eternamente, para dar certo eternamente, com o direito de dominar sobre a terra no todo. Então, quando nós analisamos o contexto, vem o capítulo 3, e no lugar onde tudo tinha para dar certo, começou a dar errado, porque diz o capítulo 3 que o homem se ensoberbece, o ser humano desobedece, peca e dá errado. Ele não leva em conta o relacionamento em busca do poder absoluto, querer ser igual a Deus. O pecado vem e o pecado traz a morte. Só que a região onde a vida começou não é lugar de morte. Por isso que quando o homem peca, vem a sentença. Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24, já que aonde tudo começou era lugar de vida e deu errado, então o que acontece? O Senhor Deus pôs e lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que o fora tomado. Então, o versículo seguinte: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, neste lugar, a morte não vai ter lugar, porque é lugar de vida, de restauração. Agora o pecador se distancia de Deus, o ser perfeito dá errado, ou seja, agora Deus está separado dele por conta do pecado. Pelo pecado vem a morte. Então vem o capítulo 6 do Gênesis. No capítulo 6 do Gênesis, observem que o homem está fora de onde tudo começou. Então Deus desce para observar o pecado fora daqui, domina, abunda, cresce. E ele crescendo vai afastar não só mais um casal, mas uma geração inteira. Quem lê Bíblia sabe que a epígrafe do capítulo 6 está no todo: degradação geral do gênero humano. Então Deus vai trazer o julgamento, e o julgamento é terrível. Observem que agora Deus decide destruir tudo, inclusive o Éden, o lugar onde tudo começou. Então Deus disse: darei cabo do homem, darei fim do homem, do réptil, do animal, das aves, da terra, por conta do seu erro. Aí Deus decide destruir tudo, mas aí vem a graça, o seu amor, a sua bondade, e ele vai fazer o quê? Preservar 8 almas sem merecimento. A sentença vem: o mais alto monte da face da terra é coberto pelas águas. Implica-se dizer que aonde tudo começou, perdeu a forma, porque a água destrói o Éden, a água destrói tudo, mas a região continua. A água tirou o querubim, a água tirou a espada, mas a região continua. Capítulo 8 do Gênesis, vem o recomeço. O recomeço, as águas baixam e a terra, o todo, surgem. Quando surge, aí Deus vai usar as 8 almas para recomeçar, e vai recalcular a rota, e encham a terra, proliferem, multipliquem-se em termos de adoração. Então, esta geração do recomeço, quando tudo deu errado, tem a chance de começar do zero, de onde tudo deu errado, para dar certo. Então vem o capítulo 11,
o pecado vem e esta geração desobedece, esta geração dá errado. Aí Deus desce e lamenta, mas havia uma aliança incondicional de não destruir mais o homem. Então Deus os espalha sobre a terra. Todas as famílias vêm daqui, ou é semita, ou é canita, ou é jafetita, as 3 linhagens de Noé, cada família para um continente, África, Europa e o próprio Oriente. Então estão sem Deus, sem adoração, afastado, sem conhecimento de Deus. Aí agora Deus, Adiel, vai recalcular a rota e diz: vou criar um projeto do zero, novo, santo, a quem eu me apresente e volte a ser adorado. Capítulo 12 do Gênesis, versículo 1, veja que a visão é transcultural, é aquilo que ultrapassa os limites e a barreira. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha o todo: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja que Deus, a visão é o todo, a terra como um todo. Então aqui Deus vai recomeçar do zero, por meio contrariando a patologia, contrariando a ciência medicinal. Ou seja, ele pega um útero falido em uma época que não tem inseminação artificial, em uma época que não tem ressonância. A Bíblia diz que o útero de Sara era falido, era estéril, não produzia. Ele diz a Abraão: vai ser deste útero que eu vou levantar este projeto, vou te dar descendência, e essa descendência vai levar a minha grandeza a toda a terra. Ou seja, aí agora vem a proposta de um útero falido, vem Isaac. Isaac, depois de aproximadamente 25 anos, capítulo 21 do Gênesis, ele nasce. Vamos partir do pressuposto da cultura. 5 anos, ele desmama, ou seja, 30 anos. Quando Isaac completa 30 anos, Deus vai recomeçar, recalculando a rota, voltando para onde tudo começou. Capítulo 22 do Gênesis, versículo 1 e 2. Aí Deus, lembra que eu disse que tudo começou na região montanhosa de Moriá. Capítulo 12: sai da tua terra para uma terra que eu vou te mostrar. Mas não diz o nome. Quando um menino nasce, é desmamado. O projeto do recomeço específico, os judeus, o único povo que vai se relacionar com Deus, está desmamado. Aí vem Gênesis 22. Então disse Deus a Abraão, Gênesis 22, 1 e 2. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Aí Deus vai dizer aonde ele vai recomeçar, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá, e lá te mostrarei um dos montes. Os judeus dizem que esta é a região aonde o homem foi criado, aonde tudo começou e deu errado. Então Deus, ele recalcula a rota, recomeçando de onde tudo deu errado, aonde o inferno prevaleceu. É de lá que eu vou recomeçar. Aí quando Abraão, que é lugar de vida e a morte não predomina, leva Isaque, veja que ele vai sacrificar. Ele não teme, mas quando ele vai matar o menino, só que a região
não é lugar de morte, não é lugar de desgraça, é lugar de vida e restauração, aonde tudo começou. Aí Deus disse: não faça tal coisa, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Não mata o menino, o cordeiro aparece lá para ser sacrificado. Agora Israel vai recomeçar de onde tudo começou e deu errado. Um projeto para dar certo. Quando nós vamos para Gênesis 46, 26 e 27, você vê que de Isaac vem Jacó. De Jacó vão vir o quê? De Jacó vai vir 66 almas. Versículo 27. Vem Jacó, Manassés, Efraim e José, 70 almas. Desce ao Egito. Aí Mateus 1:17 vai dizer como Deus investiu no projeto para dar certo. Israel levou para a terra que prometeu a Abraão, era a terra que tudo começou e deu errado. Região montanhosa, Moriá, futuro Monte Sião. Então agora ele diz, colocou no Egito para cumprir Gênesis capítulo 15, versículo 3. Saiba de certo que a tua descendência vai passar 400 anos peregrina como escrava em uma terra que não lhe pertence. Gênesis 46, 27, 70 almas está lá. Mateus 1:17, de Abraão até Davi vem 14 gerações no projeto original. Aí agora está no Egito, 430 anos se passam, cerca, diz alguns estudiosos, já tem 3.600.000 oriundo do sangue original de Abraão. O projeto para dar certo. Aí Deus pega Moisés, diz: vou levar e cumprir o meu projeto através do que eu prometi a Abraão. Vem referência: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés tira o povo do Egito para a terra onde tudo começou e deu errado. Observem que é por isso que a região de Moriá, hoje Jerusalém, Monte Sião, está no Oriente Médio, está no leste do Mediterrâneo, o meio da terra, aonde tudo começou e deu errado. Aí Deus diz: vai tirar o meu povo do Egito para a terra que eu prometi a Abraão. Aí Moisés tira o povo, capítulo 24 do Êxodo, tem uma aliança condicional através do sangue. Moisés ouve Deus dizer, aí vem e conta ao povo. Êxodo 24, versículo 3. Moisés veio e contou ao povo o projeto. Aí o povo respondeu em uma só voz. Então o povo respondeu e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Uma aliança. Moisés assina a aliança, mata o novilho, sangue na bacia, sangue no altar e sangue sobre o povo. Aí vem o capítulo 24, como está, versículo 12. Já que tem aliança, aí Deus diz: Moisés, já que a aliança foi feita, eu vou me apresentar ao meu povo, eu vou guiá-los. Aí diz, então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, guarde isso, e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tem escrito para os ensinar. Deus disse agora: este é o único povo que vai ter lei, que vai ter ensinamento nas tábuas de pedras, os 10 mandamentos. Moisés, quando ouve isso, reúne o povo, chamarão, pode passar, e diz: e levantou-se Moisés com Josué seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Pode passar. E disse aos anciões: espere-nos aqui, até que tornemos a voz. E eis que Arão e ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. Continua. E subindo Moisés, leia, 1, 2, 3. E subindo Moisés ao monte, uma nuvem o cobriu. Moisés entrou no monte, a glória veio, vai falar com Deus.
enquanto Deus escrevia, os que ia guiar o povo, passa 40 dias. Nesses 40 dias, Êxodo 32, Êxodo capítulo 32, aí já vai dar B.O., ou seja, Êxodo 32, diz a Bíblia que o povo vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Ou seja, o povo desobedeceu, o povo pecou. Aí Deus disse: desce, que o teu povo pecou. As tábuas são quebradas e a decepção vem. Aí vem esta geração que saiu do Egito e já vai decepcionar. Por isso que tem um louvor no Salmo 95, versículo 10, acerca desta geração. Salmo 95, 40 anos estive desgostado com esta geração, os judeus, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminho. Você vai entender porque nós temos que buscar ao Senhor e conhecê-lo enquanto dá tempo. Esta geração não levou em conta. Aí Deus pega a geração que saiu do Egito pequena e que nasceu no deserto e vai colocá-la na terra prometida. Quando esta geração chega na terra prometida, aonde tudo começou, não toma conta da região de Moriá. Por isso que você vai ver na Bíblia, muitas vezes os filhos do Oriente perturbavam. Então agora vem Juízes capítulo 2, versículo 10, surge uma nova geração, porque esta que entrou na terra morreu, foi congregada aos seus pais. 2:10, e toda aquela geração foi congregada aos seus pais, e uma outra geração que assumiu e foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera. Esta geração não levou em conta conhecer a Deus, facilidade, terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Para que buscar a Deus? O que acontece? 1 Samuel capítulo 4, versículo 22. Então o louvor já não era de adoração, já era de lamento. Segundo 1 Samuel capítulo 4, versículo 22, o louvor era: Icabod, lá se foi a glória de Israel. A arca foi levada presa, ou seja, perdeu a presença. Agora vai ter culto, mas sem a presença de Deus não é culto, é só ajuntamento. Então a arca é levada, 20 anos sem adoração, 20 anos sem relacionamento, 20 anos sem culto. Aí diz Mateus 14, geração: Abraão, Isaac, Jacó. Aí ele vai pegar a linhagem: Judá, Perez, Esrom, Arão, Aminadab, Naasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé. E essas 14 gerações terminam com o lamento de Deus, ou seja, Icabod, a vergonha em lugar de alegria, a tristeza em lugar de alegria, a vergonha em lugar de honra e a frieza em lugar de avivamento. Aí agora vem a geração de Davi. Veja que Davi entra, Mateus diz, de Davi até o cativeiro, mas 14 gerações dentro da visão de Deus. Vem Davi, capítulo 5 de 2 Samuel, ou seja, Davi no versículo 6 vai ser rei, ou seja, vai ser rei
em todo Israel. Agora quer que ele põe no coração o projeto, a promessa é Jebus, e Jebus, Jerusalém. Jerusalém está no Moriá. Então ele diz: vou conquistar Jerusalém. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 6, diz a Bíblia que Davi junta os seus homens e vai para Jebus conquistar Jerusalém, aonde tudo começou e deu errado. Diz a Bíblia: e partiu o rei com os seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e ali ele conquista no Monte Moriá, ele praca a cidade de Davi. Agora ele diz: vou construir uma casa para Deus, aonde Adão fechou, aonde Deus morava, aonde Deus descia. Eu quero construir uma casa. Aí Deus disse: não vai ser você. Aí Deus faz uma aliança com ele. Segundo Samuel 7,14 por diante, o mesmo livro, capítulo 7: e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei, e com vara de homens e com açoite de homens eu o castigarei. Mas disse Deus, quando Davi morrer, a partir do versículo 12, continua por 15: mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Versículo 16: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Então Deus compromete a Davi: a tua dinastia eu me responsabilizo. Aí vem segundo Samuel capítulo 24, Davi peca, ele numera o povo. Quando ele numera o povo, a ficha cai: pequei. Aí Deus usa o profeta Gade e diz: você errou, vou te dar 3 opções: a fome, a peste ou a perseguição pelos inimigos. Ele disse: caia eu nas tuas mãos, que tu és misericordioso. Segundo Samuel 24:18, aí Deus usa o profeta Gade no mesmo dia, e Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. E onde é a eira de Araúna? Moriá. Aonde é Jebus? Jerusalém. E onde está Jerusalém? Lá no Monte Sião vai sair alguma coisa. Davi levanta, vai no Moriá, levanta um altar. Araúna, que era rei, diz: eu vou te dar todo ele. Não, eu quero pagar, que eu não vou sacrificar a Deus nada que não me custe alguma coisa. Quando ele sacrifica, a morte cai fora, a praga cai fora e a vida chega. Bem baixinho. É conferência eu vim falar de Bíblia. E Davi morre. Aí Salomão entra. Salomão vai construir uma casa para Deus morar na terra de novo. Desde a queda de Adão, Deus não tinha lugar. Aí vem 2 Crônicas capítulo 3. Olha que coisa linda. 2 Crônicas capítulo 3. Leia só para você sentir a pressão. Deus já recalculou a rota certinho. Tá difícil. 1, 2, 3. E começou a edificar a casa do Senhor no monte onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, no lugar que Davi preparou na eira de Arnó. Agora, onde tudo começou e deu errado, Deus já calculou a rota, vai recomeçar de novo. Onde tudo deu errado, Monte Sião, aí ele constrói o templo. Agora, quando ele constrói o templo, 2 Crônicas 7:14 a 16.
Aí Deus achou lindo, disse: eu vou descer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo seguinte, 15: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque eu agora escolhi, santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetualmente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Agora Deus está morando na terra, agora Deus está onde tudo começou, agora Deus está morando no Monte Sião, agora Deus está morando na região de Moriá, onde tudo começou e deu errado. Agora tem louvor de Deus. Deus disse: todo dia eu vou descer aqui, é a minha casa. Mas deu errado. O capítulo 10 de Oséias é que Israel deixou de ser produtivo, fertilizar. Então Oséias vai conclamar o povo a se arrepender do norte, enquanto Deus usava Isaías no mesmo contexto para ajudar e lamentava. Isaías 65 versículo 2. Aí Deus lamenta que deu errado de novo. Isaías 60, coloca Oséias só para os irmãos ver. 1, versículo 1. Oséias 10 e 1. Israel é uma vida estéril, que não produzia mais. Aí no sul, Isaías 65, 2. Deus diz: estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, após os seus mandamentos, que não tem conhecimento de mim. Aí vem Jeremias capítulo 52 versículo 13. Ele diz que os caldeus, Nabuzaradã, entra em Jerusalém. Invade o Moriá. Queima casas dos nobres. Sobe no Monte Sião. Queima a casa do Senhor, a morada de Deus. Traz a vergonha. Por que não deram ouvido a Oséias? Por que não ouviram Isaías? Deu errado de novo. São levados para o cativeiro. Agora na morada de Deus o mato cresce. Agora não tem mais louvor, só tem miséria. 70 anos sem culto, 70 anos sem relacionamento com Ele. Depois de 70 anos ele recalcula a rota de novo. Qualquer empreendedor jamais fazia o que ele fez. Desde o gene começou perfeito, deu errado, e agora vai dando errado. Se eu investi em Bitinga e não fui sucesso, eu não invisto mais, prejuízo. Mas aí ele vai recalcular a rota e vai buscá-los de volta. Podia levar para qualquer outro lugar da terra, mas volta para o Oriente, para o Monte Moriá. Voltem para onde tudo deu errado. Recomece, que a glória da segunda coisa vai ser maior do que a da primeira, aonde tudo deu errado. Eles voltam.
Em síntese, reconstrói o templo de Zorobabel. Mas são escravos. Os medos e persas dominam os babilônicos. E eles permitem ter culto. Cerca de 430 anos antes de Cristo, os gregos macedônios dominam os medos e persas. Filipe quer helenizar toda a região, não consegue. Seu filho Alexandre conquista o mundo, inclusive a Palestina, onde tudo começou. Ele não consegue helenizar. O helenismo é que todas as províncias, terras, povos conquistados pela Grécia têm que seguir a cultura da Grécia. Na visão cultural, religiosa, na arte, na filosofia, tudo tem que ser da Grécia. Ele morre com 33 anos. 4 generais assumem o poder, e entre eles uma dinastia chamada Seleucida. E dentre ela vem um homem chamado Antíoco Epifânio. Este é cruel, vai humilhar a região. Ele impõe que todos os judeus se inclinassem ao deus grego, Zeus, deus do Olimpo. Ele vai humilhar, pega uma porca, sobe no Monte Sião, no templo, mata a porca, sacrifica no templo, humilhando a Deus e o povo. Vergonha. O tempo passa, tudo vai dando errado. 64 anos antes de Cristo, vem os romanos, subalterna as dinastias anteriores, politizam. 33 anos antes de Cristo, o Senado romano nomeia Herodes, o rei da Judéia. Herodes agora é rei da região. Não é bem aceito. O que é que ele faz? Vou reformar o templo para ganhar popularidade. Faz um templo lindo, diga-se de passagem, mais bonito do que o de Salomão. Mas aí politizou. A linhagem original dos sacerdotes termina em Anás. Caifás foi Quirino que indicou. Quirino representava Roma. Caifás não era de Arão. Era um jeitinho político. Não entendia nada da história, nem de fé. Por isso que Lucas sempre diz, o sumo sacerdote Anás, que era original, e Caifás, o sumo sacerdote em exercício. Então agora, tinha glamour, tinha culto, o templo reformado em cima do Monte Sião, o recomeço, mas não tinha mais Bíblia, tinha grandes ofertas, mas não tinha mais santidade. Com o advento do templo, os grupos predominantes, saduceus, fariseus, começaram a eclodir e criar segregações. Mas Lucas diz no capítulo 2 que no meio desta miséria tinha um crente chamado Simeão, que orava e dizia: Senhor, não deixa eu morrer sem ver a tua glória voltar para Sião. 530 anos depois que voltaram do cativeiro, não tem mais dinastia Davi. Vem governador e sacerdote, não tem mais reis. Aí no meio do marasmo, aí vem Lucas, capítulo 1, versículo 30 a 33. Leia, só para você ler. É uma conferência, participar comigo. Aí Deus faz o quê? O anjo Gabriel vai fora de Moriá, na região da Galileia. Sabe por quê? Porque
esta tradição humana era tão vista que até hoje os judeus dizem que só em Jerusalém, na região onde tudo começou, tem a santidade, tem os crânios, a educação, a inteligência. Quanto mais longe de Jerusalém você mora, menos santo, menos sábio, menos inteligente é. Tudo é em Jerusalém, onde tudo começou. Aí Gabriel vai fora de Jerusalém, mais de 100 quilômetros, chega para Maria e diz o quê? Vai lá, Lucas 1, 30 a 33. E disse-lhe o anjo a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. O que é que vai acontecer? E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, chamarás seu nome Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não vai ter fim, não vai ter fim, não vai ter fim, não vai ter fim. Agora olha para que ele veio. João 1:11, ele veio para os que eram e os seus. Romanos capítulo 10, versículo 3. O que é que Osés pede? Buscai ao Senhor enquanto a justiça vem. A justiça vem, porquanto não conheceram a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Eles não aceitaram. Está entendendo agora a profecia de Oséias? Busca ao Senhor, talvez ainda dê tempo, enquanto a justiça dele vem. Ela veio, eles não entenderam. Aí Lucas capítulo 2 diz: com 8 dias ele é circuncidado, com 33 dias depois, purificação do parto. E ele vai para onde? Ele vai, era para ele ser estabelecido aonde? Onde tudo começou. Moriá, Jerusalém, Monte Sião, no templo. Aí Maria pega ele, põe o braço, vai José para o templo, para cumprir o ritual da lei. Quando ele vai para o templo, o Espírito Santo vai na casa do crente Simeão e diz: vai para o culto hoje. Vai ter avivamento, vai ter restauração. Quando ele entra no templo, Caifás não entendia, não deu lugar. Aí Simeão estava no culto, não aguentou, pegou o menino, na vista de todo começou a gritar: Senhor, agora eu posso morrer, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a glória de Israel e a luz para o gentio. Ele está sendo levantado para a vergonha de muito, ele vai ser colocado para fazer a diferença. Ele veio, mas rejeitaram. 12 anos, passaram-se 10. Maria e José saem da Galileia, vai para Jerusalém para a festa. Termina a festa, voltam. Depois de andar e viram que Jesus não estava, com 12 anos, voltaram. Procuraram 3 dias. Aonde o encontraram? No Monte Sião. Que sabedoria esse menino tem? Que menino é esse? Mas ele é de longe, é da Galileia. Descarta. 28 anos depois, ou 18 anos depois, 30 anos, ele agora não vai para Jerusalém, porque o verdadeiro sumo sacerdote não estava lá. A Bíblia diz que o verdadeiro sumo sacerdote na ordem de Arão era João Batista, filho de Zacarias, do 8º turno de Abias. E ele estava onde? No deserto, batizando. Aí Jesus já não vai para o templo para cumprir a justiça, vai para o Jordão. João está batizando. Quando ele olha que vê Jesus, Jesus não apresentou credencial, Jesus não disse eu sou. Quando ele viu, já identificou, parou o batismo e começou a gritar: presta atenção, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele, é Ele, é Ele.
Em Jerusalém estavam os melhores. Ele vai pregar a restauração de Israel. Mas disse Paulo, rejeitaram. O seu evangelho vai ser passado por gentios. Como ele entrava na casa dos gentios, como ele atendia os gentios, os judeus ficaram inimigos do evangelho por causa de nós. Romanos 11, 28. Olha o que nós causamos. Romanos 11, 28. Parte primeira, leiam por favor. Assim, 1, 2, 3, assim, que quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, por causa de nós gentios. Aí ele pega, pela lógica do Beit Midrash, que era o ensino que tornava de 15 a 30 anos jovens mestres, era para ele ir lá em Jerusalém, porque lá estavam os melhores. Qualquer pessoa que quer um projeto que dê certo, vai pregar pessoas qualificadas. E só tinha em Jerusalém. Mas havia corrupção. Eles valorizavam mais o dinheiro do que a honra. Trocavam a agenda por causa de valores. Aí ele vai começar, não de Jerusalém, vai começar da região sombria, de Efraim e Zebulon, região sombria de morte, com 12 semi-analfabetos. Tudo para continuar dando errado. Ele começa a revolucionar. Aí chega um período, Mateus 16, que ele olha para os 12 e diz: o que é que o povo estão dizendo de mim? Quem eu sou? Tu és o pão, e vocês o que dizem? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Oh Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. E sobre esta afirmação eu vou estabelecer a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que desde o Gênesis até aqui o inferno prevalece. Veja que as portas estão no plural, não é a porta, são as portas: leste, oeste, norte e sul. Aonde tiver uma porta do inferno vai ser bombardeada, porque porta não é instrumento de ataque, é de defesa. Então quer dizer que a igreja que vem, ele disse: a minha igreja vem aí, e as portas do inferno não vai resistir, não vai resistir. Os estudiosos dos evangelhos sinópticos, ele resume em uma só entrada em Jerusalém. João fala de 4 a 5 vezes que ele entrou em Jerusalém. Ou seja, 99% do evangelho, do ministério de Jesus foi na Galileia. Todas as vezes que ele foi para Jerusalém, deu errado. Todas as vezes, vergonha. Aí chegando a sua hora, ele chamou o discípulo e disse: vamos a Jerusalém. Mas Senhor, quero te matar. Já não quero te prender, estão te procurando para matar. Queres morrer? Vamos lá. Então vamos com ele para morrer com ele também. Chega em Moriá. Em Moriá ele vai ser condenado. Em Moriá ele tem um julgamento injusto. Em Moriá a vergonha vem da nudez. Em Moriá os chicotes romanos dilaceram o corpo dele. Em Moriá a cruz é colocada no ombro. Mas em Moriá ele não pode morrer, porque Moriá é lugar de vida, é lugar de restauração, é onde tudo começou e a morte não tem domínio.
Então, para morrer como maldito, vai morrer fora do Moriá, no Monte Gólgota. Do Monte Gólgota, 3 horas da tarde, ele vai morrer. Mas olha para o Moriá e grita: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele morre. Manhã do terceiro dia, segundo dia, os sacerdotes vão a Pilatos. Manda proteção para o túmulo, lacra com lacre de Roma, inviolável, põe soldado de elite, pode pôr. Manhã do terceiro dia, Maria Madalena reúne umas mulheres e vão lá. Aí diz a Bíblia que houve um terremoto, como um terremoto. Os lacres da porta da pedra foram quebrados. A pedra que precisava vários homens estava fora do lugar. A porta do túmulo estava aberta. E 2 anjos sentados na pedra, brilhando feito relâmpago, olhou e disse: mulheres, sei que vocês procuram Cristo crucificado. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Vocês vão entender no final que vocês vão cantar aquele hino. Como é que ele vai voltar? Ele vem saltando aonde? Ele ressuscita. Agora é para nós. Por isso quer conferir, colocar as duas partes. O Velho Testamento, Paulo diz: olha, você gentil não faça o que os judeus fez. Se Deus não poupou nem eles, quanto mais vocês. Ele ressuscita. Diz: diga aos meus irmãos que eu vou me apresentar a eles na Galileia. Se apresenta: Pai seja convosco. Vão para Jerusalém. Senhor, tudo deu errado, Senhor. Como recalcular a rota e recomeçar onde nada deu certo? Vão para lá. Aí vem Atos 1 e 4. 1 e 4 de Atos, o que é que diz? E estando com eles, determinou. Não foi um pedido, foi uma determinação. Não saiam, não se ausentem de Jerusalém. Vai recomeçar onde tudo deu errado. E agora não vai dar mais. Esperem lá a promessa do meu Pai, que disse ele: de mim ouviste. Em Lucas 24, 49. Vou pedir o Pai para revestir vocês. A palavra revestir tem o prefixo re. Re é voltar. Veja que é voltar ao Éden. O pecado tirou a proteção e tornou Adão nu. Então ele disse: eu vou pedir o Pai para devolver a veste que Adão perdeu. E vocês vão ser revestidos. Não saia de Jerusalém. Se começou do errado lá, vai ser de lá que a rota vai ser recalculada. Versículo 8 e 9 de Atos 1. Aí olha que coisa linda. Leiam comigo. Versículo 8. Vai começar por onde? Do mesmo capítulo 1 de Atos. Atos 1 e 8. Só para a igreja ler. Vai lá. Mas o poder que há de vir, e ser-me-eis tanto deu errado, mas vai começar de lá. Não é à toa que tem que recomeçar de lá. Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Lembra do Êxodo 24? Que Moisés subiu a nuvem e o pecado prevaleceu. Versículo 9.
tinha segurado. Versículo 9. E quando dizia isto, 1, 2, 3, igreja. E quando dizia isto, foi elevado às alturas, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Dois varões de branco. Varões, por que vocês estão perplexos? Este Jesus que subiu, ele vai voltar. Lembra que Moisés disse: fica aqui até que nós voltemos? Os homens disseram: ele vai voltar. Aí quando ele chega, senta à direita do Pai. Até aqui o inferno prevalece. Ele diz: Pai, eu prometi à minha igreja que o Senhor ia revesti-la, ia dar um penhor, ia derramar sobre ela o teu espírito, e não é para ele ir e voltar, é para ficar com ela até o dia do matrimônio, até o dia da minha volta, é para ele estar com ela. Aí vem Paulo, capítulo 1, versículo 22 de 2 Coríntios. É Deus que nos ungiu e nos selou com o penhor, é garantia do seu espírito em nossos corações. Para Israel, tábua de pedra; para a igreja, na tábua do coração. Para Israel, mandamento; para nós, o que Adão perdeu. Aí Lucas em Atos 2 diz que a igreja está trancada, e de repente desce do céu o barulho de como de um vento impetuoso e veemente, e enche toda a casa em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e de Deus. Aí disseram, lembra que eu disse que os judeus diziam que só quem tinha direito era quem estava de Jerusalém, que estava perto da santidade? Aí viram os galileus de mais de 100 quilômetros falando coisa linda, maravilharam. Aí os mestres diziam: não são galileus esses homens, são tão bêbados. Aí Pedro diz: não é bebo não, filho, é o que Deus prometeu por intermédio de Joel, que nos últimos dias ia derramar do seu espírito sobre todas as carnes. E agora não só é para vocês não, é para quem está perto, é para quem está longe, é para quanto o Senhor nosso Deus o chamou, agora é para todos. É por isso que num dia de segunda-feira, dia útil, chovendo, tem um monte de gente desse aqui, gente. É porque o inferno tem que ficar doido, porque ele vê o selo, e o selo é garantia de propriedade. Por exemplo, quando você vai para uma área de animais, tinha animais com um selo. Os ladrões, eu vi muito isso, entrava na fazenda, tinha o lacre, o selo do dono, é juiz federal, mexe não, vamos vazar, senão dá B.O. É por isso que Paulo diz que ele nos selou com o penhor do seu espírito, garantia da promessa que vai voltar. Então quando o diabo olha para você, não vê se é branco, não vê se é preto, não vê se é gordo, não vê se é rico, não vê se é pobre, ele vê o lacre, ele vê o selo, propriedade exclusiva de Jesus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, nação santa, nação santa, nação santa, nação santa. A minha unção, a minha apoteose está descendo neste lugar. Estou renovando vidas que parecia não ter mais jeito. A minha glória está invadindo o coração. Minha igreja, receba a apoteose da minha glória, do meu espírito. Sejam restaurados agora. Invadiram Jerusalém,
invadiram a Judéia, invadiram Samaria, invadiram a Ásia, invadiram a África, invadiram a Europa, invadiram a América do Norte, chegaram na América do Sul, chegaram no Brasil e chegaram em Ibitinga. E nós estamos aqui dizendo: até que ele venha, nós vamos buscá-lo. Tem um grupo de besta aí, com todo respeito, dizendo que nós somos doidos, que esse negócio de barulho pentecostal foi para a igreja primitiva. Se isso é doidice, eu vou voltar para Maceió mais doido ainda. Tem lugar que você não pode mais falar línguas estranhas, né, Adiel? É frio, mas eu louvo a Deus que Mistério Atos, Ibitinga ainda tem línguas estranhas, Madureira ainda tem línguas estranhas. Deixa eu ouvir o barulho da igreja, deixa eu ouvir as línguas estranhas. Batiza quem não é, Jesus, renova, vai, recebe. Segura aí um instante, fique de pé, por favor. Se você puder, se tem uma pessoa íntima do mesmo sexo, vira para ele aí. Me ajuda aqui, você, amigo. Olha para mim, não, olha no olho dele. Eu gosto de terminar assim. E diga para ele: ô santo. Quero nem saber como começou a conferência. Quero saber como vai terminar. Diga: vou terminar cheio até a tampa, pegando fogo até no tutano. Diga: me faz um favor, a partir dessa conferência, se tu encontrar alguém que pensou que eu ia baixar a guarda, que eu ia desistir, que eu ia esfriar, dá um recado a ele: vou continuar até que ele venha. Você vai ter que me engolir, abraça ele.